Olá, nesta videoaula nós vamos ver um pouco de arquitetura do produto de software, mais especificamente vantagens e desvantagens do uso de camadas. É a questão 18 do ENAD 2014 do curso de ADS. Seguindo o nosso roteiro de passos, nós vamos interpretar o enunciado, primeiro a contextualização da questão. Ela é bastante longa, vamos ler. Nos anos 70, os sistemas executavam em mainframes com aplicativos escritos em linguagens estruturadas e com todas as funcionalidades em um único módulo, com grande quantidade de linhas de código. Acessos a banco de dados não relacionais, regras de negócios e tratamento de telas para terminais burros ficavam no mesmo programa. Posteriormente, uma importante mudança ocorreu: a substituição dos terminais burros por microcomputadores, permitindo que todo o tratamento da interface e de algumas regras de negócio passassem a ser feitas nas estações clientes. Surgiam as aplicações cliente-servidor. A partir dos anos 90 até os dias atuais, as mudanças foram mais radicais. Os bancos de dados passaram a ser relacionais e distribuídos. As linguagens passaram a ser orientadas a objetos, cuja modelagem encapsula dados e oferece funcionalidades através dos métodos. A interface passou a ser web. Vive-se a era das aplicações em 3 camadas. Lida a contextualização, vamos ver a pergunta. Considerando a evolução da arquitetura de software dos sistemas de informação, conforme citado no texto acima, avalie as seguintes afirmações. Ainda é pouco, nós precisamos ver quais são as afirmações para poder entender onde a questão está centrada. 1. A separação dos sistemas em 3 camadas. 2. A separação dos sistemas em 3 camadas. 3. A separação dos sistemas em 3 camadas. Bom, agora já não resta mais dúvida, né? Estamos falando de arquitetura do produto de software, mais especificamente o estilo arquitetural de 3 camadas. Agora nós vamos recapitular um pouco da teoria para depois podermos analisar cada uma das opções da questão. Então, a arquitetura de software é a descrição dos elementos arquiteturais que compõem aquele produto, como eles serão construídos, como será a interação entre esses elementos, protocolos, regras, padrões e restrições. É também uma descrição de como o sistema de software é organizado. As propriedades de um sistema, desempenho, proteção, disponibilidade e outras são influenciadas pela arquitetura adotada. Estamos falando do empacotamento, estamos falando da solução do produto de software. Que componentes serão usados, como eles serão distribuídos nas diversas camadas, como essas camadas se comunicam, quais são as regras de comunicação, as restrições de comunicação. Estilo arquitetural é conjunto de regras de projetos que identificam tipos de componentes, seus conectores e restrições. Os componentes são alocados em camadas que controlam a interação entre componentes de camadas vizinhas. Portanto, a criação de camadas é um estilo arquitetural e, no caso da questão, bem focada, o modelo em 3 camadas. Vantagens para as camadas. As partes das camadas ficam independentes, o que facilita a troca de componentes, facilita o desenvolvimento, porque desenvolvedores podem trabalhar em diferentes camadas simultaneamente, facilidade para a compreensão da estrutura do produto de software, facilidade de manutenção, quando essas regras forem bem utilizadas, ganha-se muita manutenibilidade, facilidade de reutilização. O fato desses componentes estarem dispostos em camadas onde eles podem ser intercambiados, o fato de que estilos arquiteturais mais ou menos que se repetem e acabam pedindo mais ou menos as mesmas soluções de componentes, dão a possibilidade de reuso, de reutilização. Facilidade de teste também, a possibilidade de que eles sejam testados de maneira independente até chegar lá num teste de integração ou até mesmo entregar partes disso. Duas definições que a gente quer deixar para a solução lá na frente. Bosch 2000 diz: a arquitetura de software é importante, pois afeta o desempenho e a robustez.
bem como a capacidade de distribuição e de manutenibilidade de um sistema. Ou seja, se a arquitetura for feita de maneira correta, se ela for escolhida corretamente, implementada corretamente, ela dá esta possibilidade de manutenção, essa característica de facilitar a manutenção do produto, que é a manutenibilidade. A arquitetura do sistema geralmente é a mesma para sistemas com requisitos semelhantes e, por isso, pode apoiar o reuso de software em grande escala. Bass et al., 2003. É o que nós já havíamos dito. Como os modelos, os estilos se repetem, muito pode ser aproveitado de um projeto para outro, de componentes mais ou menos básicos, dentro do mesmo estilo. Desvantagens. Aumenta a complexidade do produto, o que implica em técnicos mais qualificados, que entendam essa arquitetura, que entendam as regras da arquitetura, que saibam implementar corretamente, né? E é por isso que muitas vezes as equipes lançam mão de um especialista de mais alto nível, que é o arquiteto de produto de software, que toma as decisões mais cruciais para serem implementadas depois. Aumento de custo e provavelmente aumento de prazo. Eu acho que o aumento de prazo é mais ou menos decorrente disso e o custo é uma consequência. Se nós verificarmos essas desvantagens ao lado das inúmeras vantagens que o produto dá, as vantagens ultrapassam. O custo é menor, o benefício é maior do que o custo. Hoje em dia, raramente a gente produz software monolítico em uma única camada, né? Duplicidade de funcionalidade, às vezes elas são distribuídas em diversas camadas. Às vezes é difícil estruturar um sistema por camadas, às vezes é difícil encontrar um modelo mais adequado. É aí que entra o arquiteto com a sua experiência. Okay? Agora nós vamos para as questões, analisar as alternativas. Considerando a evolução da arquitetura de software e de sistemas de informação, conforme citado no texto acima, avalie as seguintes afirmações. 1. A separação dos sistemas em camadas lógicas torna os sistemas mais complexos, requerendo pessoal mais especializado. Sim, aquele desenvolvedor que só fazia softwares monolíticos tem que aprender uma série de regras, uma série de técnicas, para que ele possa trabalhar distribuindo em camadas, usando o estilo corretamente, de tal forma que o que devia ser uma facilidade não se torne uma armadilha. 2. A separação dos sistemas em 3 camadas lógicas torna os sistemas mais flexíveis, permitindo que as partes possam ser alteradas de forma independente. Sim, já falamos isso também. Né? A gente pode trabalhar em camadas separadas, a gente pode trocar componentes nas camadas, a gente pode desenvolver essas camadas concomitantemente com vários técnicos trabalhando. Por último, a separação dos sistemas em 3 camadas lógicas aumentou o acoplamento, dificultando a manutenção. Não. A duplicidade é uma das condições para evitar esse mau acoplamento, mas de qualquer forma, quando o modelo é utilizado de maneira correta, quando o estilo é utilizado de maneira correta, ganha-se manutenibilidade, portanto, facilita a manutenção. O pouco mais de trabalho que se tem na hora de projetar e desenvolver será ganha, consequentemente, posteriormente, nas diversas manutenções. Lembrando que o estágio de sistema em operação é o mais longo do ciclo de vida. Portanto, o sistema certamente passará por diversas manutenções. Ainda que não tenha nenhuma manutenção corretiva, mas terá outros tipos de manutenção. Portanto, esta afirmação é falsa. Logo, só a alternativa C, opções 1A, 1 e 2, são verdadeiras. Obrigado e até a nossa próxima videoaula.